Bom, essa ideia inicial que eu vou falar aqui nesse vídeo, aqui no começo, já de cara, eu vou estar copiando uma fala que eu vi um cara falando em um vídeo na internet. Vou estar copiando mesmo pra gente desenvolver esse assunto. Acho que não tem problema nenhum, não é uma obra de arte, não é uma música, não é nada que tenha direito autoral, é só uma ideia. Então, se eu achei interessante, eu acho que eu posso sim trazer ela pra cá e falar a respeito. E a ideia é o seguinte: o que ele fala? Se você está na sua casa sozinho, às 3 da manhã, e você escuta um barulho em outro cômodo da casa, você pode ter alguns tipos de reação. Primeiro, você pode achar que é um ladrão invadindo a sua casa. O que vai acontecer? O seu corpo vai ter um pico de adrenalina, você vai se assustar, você vai se apavorar, você não vai saber muito como reagir, vai ficar mal, vai pensar em chamar a polícia, sei lá, e pegar alguma coisa e ir atrás do ladrão para se defender, algo do tipo. Então essa é a primeira possibilidade, se você achar que tem alguém invadindo a sua casa. A segunda, você pode achar que a sua família voltando e ficar feliz. Oh, minha família está voltando, então vou lá recebê-los, vou ficar feliz da vida, beleza. A número 3, você sentiu um vento batendo, então você percebeu que é só o vento que bateu uma porta, alguma coisa do tipo. Então a sua reação vai ser: dane-se, né? É só um vento, porque eu tô sentindo aqui o vento, então eu sei que é só o vento que bateu uma porta. Então eu não preciso me apavorar, não preciso ficar feliz, não preciso ficar impactado de nenhuma forma assim demais por um simples acontecimento. Eu posso seguir o que eu estava fazendo, assistindo a minha televisão, lendo meu livro, fazendo o que eu estivesse fazendo. Então essa é a história que eu ouvi o cara falando, o rapaz falando no vídeo. Então, daqui pra frente eu vou dar a minha interpretação do que eu acho a respeito disso. E a minha interpretação é o seguinte: na vida existem dois tipos de problemas. Existe o problema que você cria, e existe o problema que ele aparece na sua vida, independente de qualquer coisa. Ele é uma consequência do tempo, né? E não tem muito o que fazer, é só você tentar resolver ele. Vamos lá falar sobre o problema que você cria. Qual o problema que você cria? Relacionamento. Você é um cara, você conhece uma mulher, e essa mulher ela não te respeita desde o primeiro dia que você falou com ela. Desde o primeiro dia que você falou com ela, ela já te zombou da sua cara por algum motivo. Ela falou mal do seu carro, porque você tem um carro antigo. Ela falou mal da sua roupa. Ela te zombou por não ter dinheiro. Ela não te respeitou. Mas, por você ser um cara emocionado, um cara que não sabe lidar com estar sozinho, você não consegue lidar com você mesmo. Você aceita isso daí e leva adiante. E aí, quando chega lá na frente, essa mulher te trai, faz alguma coisa com você que você não gosta e você estoura e quer dar ponto final dessa história. E aí, geralmente, qual que é o ponto final que as pessoas querem dar na história, no problema em si? É sempre da pior forma. Então, o cara criou esse problema porque ele se juntou com uma pessoa que já sabia que não respeitava ele, com essa moça que ele sempre soube que ela não respeitava ele, porque ela sempre zombou da cara dele. E aí ela trai ele, faz o escambau com ele, e ele quer se vingar dela, quer se vingar do amante, quer fazer, sabe, quer cometer um crime. É sempre a pior alternativa. Sempre a pior alternativa que a pessoa tem. Mulher, mesma coisa. Conheceu o cara nunca respeitou ela, chegou a agredir ela em alguns momentos, sempre demonstrou ser um cara com uma falha de caráter. E o que ela fez com isso? Ela foi levando adiante. Foi levando adiante até chegar uma hora que o cara fez algo de muito grave com ela. E depois o que ela fala? Não sei do porquê. Não entendi. Ele se transformou. Não. Você sempre soube que ele foi assim. Você sempre soube da falha de caráter dele. Você poderia ter cortado mal pela raiz, não ter desenvolvido uma relação com esse cara, mas a sua escolha foi. Então, essa parte que eu falei de criar o problema. A pessoa cria um problema e depois lá na frente ela nunca entende
ela nunca, na verdade, ela nunca entende por que ela que tem que solucionar isso. Não, ela vai ficar falando daquilo ao máximo. Por exemplo, ela vai queimar a pessoa para os outros, ela vai tentar se vingar, vai tentar fazer o mal para essa outra pessoa, ao invés de entender que ela não... Pô, realmente, eu nunca tinha ter me relacionado com essa pessoa, mas eu me relacionei e eu tenho que colocar a minha responsabilidade em estar com alguém desse tipo. E não passar tempos, meses, anos falando daquela pessoa, daquela situação, daquele mau relacionamento, falando daquilo como se, sabe, você não tivesse outra oportunidade de seguir em frente, esquecer essa história. Não, remói aquilo, sabe? Parece que não consegue levar adiante. Por outro lado, tem aqueles problemas que você não criou em si, mas você não sabe como lidar, escolher a melhor alternativa para resolver. Qual pode ser o exemplo de um problema que você não criou, mas ele chegou na sua vida, e quando ele chega, não tem o que fazer que não seja resolver da melhor forma possível. Alguém bateu no seu carro, arrebentou com o seu carro inteiro, arregaçou com o seu carro inteiro. Aí, o que você faz? Você tem algumas alternativas. Se ele tiver seguro, você pode acionar o seguro. Se ele não tiver o seguro, você faz o orçamento para ver quanto fica para arrumar, né? Se a pessoa bateu em você, provavelmente ela vai pagar, ela tem que ter a responsabilidade de pagar. Se ela não pagar, se ela fugiu, ou simplesmente não quis, falou, não vou pagar, não vou ter essa responsabilidade de pagar, mesmo estando errado. Cara, alguma saída tem. Você compra outro carro, você vende essa porcaria pro ferro velho. Mas não, qual que é a alternativa que geralmente a pessoa escolhe? Se irritar, querer agredir o cara, não sabe se o cara que tá ali no trânsito, se ele tá armado, se ele pode acabar com a sua vida ali. Quanta gente não trocou a vida por um bem material? Quantas pessoas no mundo não fez essa escolha de trocar a vida por um bem material? Quantas pessoas você não conhece? Quantas histórias você não conhece assim? Então faz algum sentido você sempre escolher a alternativa que vai te trazer mais problema? Agredir os outros, querer sair na mão com os outros, querer matar, fazer o pior para outra pessoa, sendo que você já tem o problema. Aí você vai trazer mais outro, às vezes um processo, às vezes uma condenação, cadeia, coisa do tipo. Mais dor de cabeça que você já tem. Então o problema é assim, se tratando agora, seja ele o que você criou, ou seja ele o que apareceu na sua vida. O problema é assim, você olha e tenta resolver ele no modo que mais vai te dar vantagem. Agora, você já viu alguém resolver alguma coisa criando mais o problema? Porque você querer bater nos outros, você querer fazer mal pro outro depois dele ter te feito um prejuízo. Você já viu alguma vez isso dar certo? Você já viu alguma vez isso resolver um problema? Aí você me pergunta, mas o que essas histórias têm a ver com o negócio lá do começo, de você estar sozinho em casa e ouvir um barulho no outro cômodo da casa? É muito simples. Na verdade, é simples, mas não é simples de falar. Bom, pensa no que eu te falei da pessoa que te trai, faz um mal pra você. Vamos supor, você tá casado e com um mês de casamento, essa pessoa te deu um motivo pra se separar. E aí, ao invés de você fazer, que é o correto, se separar, seguir a sua vida e pronto, só segue a sua vida e esquece que a pessoa existe. Não, você vai lá e inventa um monte de coisa, quer se vingar, quer fazer o mal pra essa pessoa. Se você só segue o seu caminho, você vai estar solucionando um problema, e mais do que isso, você vai estar tendo aprendizado e, muito provavelmente, livramento. Então vamos relacionar as duas coisas. Não é melhor você descobrir no primeiro mês que você está com uma pessoa que essa pessoa não era para estar com você e você se livrar logo disso, do que você passar 20 anos com essa pessoa e talvez passar 20 anos de abuso, 20 anos de privações, 20 anos com uma pessoa narcisista, com uma pessoa má, com uma pessoa egoísta, uma pessoa que você nunca devia ter casado,
nunca devia ter mantido um relacionamento, não é melhor no primeiro mês que ela te deu um motivo, você não vai fazer nada contra ela, você raspa pra fora e vaza, né? Então, agora a relação disso com a história de você estar sozinho em casa. Às vezes entrou um ladrão na sua casa, só que aí o que você faz? Você interpretou achando que era só o vento. E aí você nem vai lá. Você só fecha a porta do seu quarto e vai dormir porque você achou que era um vento. Ou seja, você teve um livramento de ir lá, dar de cara com um ladrão que poderia fazer um mal com você. Mas ele só roubou um objeto e foi embora. Você não trocou a sua vida por aquele objeto que ele roubou, nem nada disso. Ele foi lá, roubou, foi embora, você descobriu no outro dia que foi roubado, mas a sua integridade física está intacta, você não sofreu nada, né? Você não enfrentou um bandido. Então é a mesma coisa da questão de você se livrar dos problemas da sua vida o mais rápido possível. Entendeu? Tá com uma pessoa ruim, se livra o mais rápido possível dela. O seu carro bateu, deu perca total. Em vez de você voltar ele, se caso você não tiver um seguro, em vez de você pegar ele e levar ele pra sua casa e deixar ele todo quebrado lá dentro da sua garagem e correr atrás do cara que bateu no seu carro, querer bater nele e ir atrás, procurar o cara sem saber quem é, sem saber o que ele pode fazer contra a sua vida, você se livra do problema. Deu perda total no carro, pega ele, se livra dele. Lá na frente você compra outro, não tiver condição de comprar outro, você fica sem, não vai morrer por causa disso. A única coisa que não dá pra viver sem é a própria vida. E pra sua vida acontecer, você precisa de oxigênio, você precisa de água, você precisa de comida, você não precisa de objetos, você não precisa de outros seres humanos, você não precisa de um carrão, uma casona, não precisa de roupa de marca, não precisa estar provando nada pra ninguém, não precisa de religião, não precisa ter político de estimação, não precisa ter time de futebol, não precisa ter amigos falsos, não precisa ficar seguindo influenciadores que não te influenciam nada de bom, só te influenciar coisas ruins, a jogos de azar, a consumo, a ostentação, coisas do tipo. Que você precisa de verdade é de você mesmo, é da sua vida que você necessita. O barulho que você escuta no outro cômodo da sua casa nem sempre vai ser um problema que você tem que ir lá e solucionar. Sabe por quê? Porque é real isso. Tem problemas que podem acontecer na sua vida que você não tem nem a condição de solucionar ele. Então não adianta você ir lá correndo, achando que você tem a solução para tudo, que você tem solução para qualquer problema que apareça, sendo que na verdade é só você deixar ir. É só você deixar ir para longe de você. Tem coisas que a gente não tem condição de assumir na vida. Tem coisas que a gente não tem condição de assumir na vida. A gente vive assistindo na ficção, em filmes, em novelas, em séries, aquelas cenas que o protagonista tá numa situação complicadíssima, tá com o vilão na frente dele, ele num penhasco ali, o vilão pronto para jogar ele do penhasco, ou pronto para dar um tiro nele, ou coisa do tipo, e vem alguém e salva do nada, sai do nada absoluto e salva a pessoa como se tivesse, sabe, como se fosse possível algo milagroso acontecer. A gente, como pelo menos pessoas adultas, sabem que a vida não é dessa forma, não acontece dessa forma. Então a gente não pode se espelhar nisso, a gente não pode achar que na ficção isso acontece. Muitas vezes não acontece. E falando metaforicamente, não literalmente, esse barulho que você escuta do outro cômodo da sua casa, que pode ser um ladrão entrando, você não tem a condição de ir lá e enfrentar ele muitas das vezes. Às vezes sim, às vezes você é uma pessoa que está preparada, às vezes você é um policial preparado que já trocou tiro com um bandido na rua e você tem uma posse de arma e você pode enfrentar essa situação. Mas por quê? Porque aí nessa situação é o seu trabalho. Então você já sabe lidar com isso. É diferente de uma pessoa comum. E as pessoas comuns, elas vão enfrentar situações onde só um especialista conseguiria enfrentar. Como essa. Um criminoso que invade a sua casa
É só um especialista que sabe atirar, que sabe manusear uma arma, que vai ter condições de pegar uma arma e lá enfrentar essa situação. Então eu vejo um pouco dessa forma. Eu vejo essa situação com um pouco mais de profundidade. O que dá pra enfrentar, você enfrenta e acaba com isso logo. Só que você enfrenta analisando e vendo qual a melhor alternativa. E quando você não tem condição de enfrentar, você não enfrenta. Quando a situação requer um especialista para resolver aquilo, ou você procura um especialista, ou você foge e se protege. Você se protege para não perder o que talvez você tenha de mais valioso, que é a sua vida, muitas das vezes. E por que eu estou falando a vida? Porque é nessas situações que muita gente perde a vida. É na situação de adrenalina que as pessoas perdem a vida, geralmente. Numa tragédia. Assim, às vezes enfrentando algo que não consegue enfrentar, enfrentando alguém que não consegue enfrentar, tomando decisões rápidas, tomando decisões equivocadas, sem pensar a respeito de minutos depois daquela situação, o que pode acontecer.